Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Pilatos interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Quando ouviu isso, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo para fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse: Vós me trouxestes esse homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritaram. E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado, e a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguiam uma grande multidão do povo e de mulheres, que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos juntos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, uma à sua direita e a outra à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo:
soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Acima dele havia um letreiro: Este é o Rei dos Judeus. Um dos malfeitores crucificado o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro respondeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu a terra até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se ao meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecia e glorificou Deus, dizendo: De fato, esse homem era justo. E as multidões, que tinham corrido para assistir, viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavra da salvação. Hosana, Rei. Hosana, o filho de Davi. Crucifica-o. Queridos irmãos, com o Domingo de Ramos, iniciamos a Semana Santa, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, marca o fim daquilo que Jerusalém representava para o Antigo Testamento e assinala o início da nova Jerusalém, que é a Igreja, que se estenderá por todo o mundo como um sinal universal da futura redenção. Nós participamos dessa nova Jerusalém. Na igreja primitiva, a celebração desse domingo focalizava aspectos diferentes. Em Roma, o tema central era a paixão do Senhor. Em Jerusalém, era a entrada triunfal de Jesus, destacando a procissão dos ramos. Atualmente, as duas tradições se integram numa única celebração. Por isso, a celebração começa com o rito da bênção dos ramos, a leitura da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e a procissão. Isso faz parte do rito integrado e termina com a celebração da Eucaristia, com a proclamação da paixão. Por isso que nós falamos que o Domingo de Ramos é também o Domingo da Paixão, por fazermos a leitura da paixão. Geralmente é o evangelista do ano. O ano litúrgico é o ano de Lucas, por isso é de Lucas. Mas sempre na sexta-feira nós vamos ouvir outra leitura da paixão mais extensa do evangelista João. Então no ano B é Marcos, no ano A é Mateus. Então cada ano destaca um dos evangelistas. Então
Na primeira parte, nos unimos ao povo de Jerusalém, que aclama alegre e feliz: Hosana, o filho de Davi. O povo estende seus mantos a Jesus que passa, montado num jumentinho, num burrinho, e com entusiasmo saúda com ramos nas mãos. Os fariseus reclamam dessa agitação exagerada, e Jesus responde: se eles se calarem, as pedras gritarão. É a entrada do príncipe da paz, que esconde os trágicos acontecimentos da paixão. A segunda parte nos introduz na Semana Santa. A primeira leitura apresenta a missão do servo sofredor, que testemunhou no meio dos povos a palavra da salvação. Apesar do sofrimento e da perseguição, o profeta confiou em Deus e realizou o plano de Deus. O povo de Israel, sob o peso das provações do exílio, começou a entender que os projetos salvíficos de Deus não acontecem necessariamente pela força da violência, antes pela doação mansa do justo. Jesus, a palavra de Deus feita carne, entrega a sua vida para trazer a salvação da humanidade. A glorificação do servo sofredor revela que uma vida doada não termina em fracasso, mas em ressurreição, isto é, vida que gera nova vida. Os primeiros cristãos viram nesse servo que o profeta Isaías aí nos evidencia como a figura de Jesus. Ele é o servo de Deus, o servo sofredor. O Salmo 21 que cantamos é o grito de uma pessoa que, provada por intenso sofrimento e abandono, clama o auxílio de Deus. Ó meu Deus e Pai, por que me abandonastes? Clamo a vós e não me ouvis. É a súplica que nos leva a contemplar Jesus entregue aos sofrimentos e à cruz, os sofrimentos da cruz. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo, na perspectiva da paixão do Senhor, exorta os filipenses a contemplarem o Filho de Deus, que inteiramente despojado se fez servo e obediente à vontade do Pai até a morte de cruz. O cristão deve ter como exemplo Jesus, servo, sofredor e humilde, que fez de sua vida um dom para todos. Então esse caminho não levará ao aniquilamento, mas à glória, à vida plena. O Evangelho nos convida a contemplar a paixão e morte de Jesus, segundo a narrativa de Lucas. Queridos irmãos, o relato da paixão é um convite a entrarmos na Semana Santa, preparando o coração para comemorar a Páscoa. A Páscoa se constitui um chamado à vida nova, à vida do Espírito, que implica amor incondicional a Deus e ao próximo e o cuidado fraterno da criação. Vamos então ver o sentido da paixão e morte de Jesus. Por que um Deus morre na cruz? Por que disso? Qual é a causa que chegou a esse extremo de um Deus morrer na cruz? Então a morte de Jesus deve ser entendida no contexto daquilo que foi a sua vida. Desde cedo, Jesus percebeu que o Pai o chamava a uma missão: anunciar a boa nova aos pobres e por liberdade os oprimidos. Para concretizar este projeto, Jesus passou pelos caminhos da Palestina, fazendo o bem,
anunciando um mundo novo de vida, de liberdade, de paz, de amor para todos. Ensinou que Deus era amor e não excluía ninguém, nem os pecadores. Ensinou que os pobres e os marginalizados eram preferidos de Deus. Avisou os ricos e poderosos de que o egoísmo e o orgulho só podiam conduzir à morte. O projeto libertador de Jesus entrou em choque com as autoridades que se sentiram incomodadas com a denúncia de Jesus. Não estavam dispostos a renunciar poder, influência, domínio, privilégios. Por isso, prenderam Jesus, julgaram Jesus, condenaram Jesus, pregaram Jesus na cruz. A morte de Jesus é a consequência do anúncio do reino que provocou tensões e resistências. Então a morte de Jesus é consequência de um projeto assumido e que ele levou até as últimas consequências. Queridos irmãos, nesta oportunidade trago aqui o que nós iríamos ler lá no momento, uma fala de Dom José. Iniciamos a Semana Santa com a celebração da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, sendo aclamado pela multidão como seu rei. É de se notar a simplicidade desse rei, que não usa carruagem valiosa como os detentores do poder econômico e político. Ele veio implantar a simplicidade de quem coloca Deus como absoluto, esvaziando-se completamente dos ídolos. O endeusamento do que é material e os próprios projetos fazem muitos não darem lugar para quem os encha de riqueza do amor absoluto de Deus, explicitado na convivência fraterna com os semelhantes. É aqui que eu quero chamar a atenção. E ele citando o Papa Francisco. O Papa Francisco, imitando o grande santo de Assis, nos mostrou com gesto concreto a virtude do despojamento e da simplicidade, que vale muito mais do que a aparente grandeza do triunfalismo pessoal, comunitário e social. Voltar às raízes do seguimento ao Mestre e seus ensinamentos é um bom foco para tirarmos proveito da celebração de sua paixão, morte e ressurreição. Esses gestos que estão assim causando surpresa à humanidade, de simplicidade, despojamento, o Espírito é um resgate do Evangelho. De voltar ao Evangelho é simplicidade, não é poderio, não é triunfalismo, é serviço como servo. E o Papa está dando esse exemplo para toda a humanidade. E isso que está encantando, porque o que é evangélico é assim mesmo, encanta e faz com que todos possam assumir esta postura. Eu gostaria aqui de destacar uns pontos que exclusivamente de Lucas, do Evangelho de Lucas. Só Lucas põe Jesus dizendo: "Fazei isto em memória de mim". Não é apenas repetir as palavras de Jesus sobre o pão e o vinho, mas também a entrega de Jesus, a doação da vida por amor. Apresenta a discussão sobre quem era o maior. Jesus avisa que o maior é aquele que serve. Apresenta seu exemplo e convoca os discípulos a fazerem o mesmo. No Jardim das Oliveiras, acentua a fragilidade humana de Jesus. Fala do anjo, do suor de sangue e da submissão total ao projeto do Pai. Aparece a bondade e a misericórdia de Deus em gestos concretos: cura do guarda ferido por Pedro,
as palavras na cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ao bom ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Preocupa com as mulheres que choram sua morte: chorai antes sobre vós e sobre vossos filhos. Simão de Cirene carrega a cruz atrás de Jesus. É um detalhe: carrega a cruz atrás de Jesus, modelo do discípulo que toma a cruz de Jesus e o segue no seu caminho. Isso aqui que eu disse é exclusivo do Evangelho de Lucas. Então, que destaca o Jesus, a sua misericórdia, o seu amor. É o evangelista que mais fala de misericórdia. As parábolas das misericórdias, dracma, do filho perdido, da viúva de Naim. Então, tanto o destaque para você que ele passou fazendo bem. E não foi exatamente isso que nós ouvimos de Pilatos. Não deu crime, não deu nada com que condenar, não tem crime nenhum que vocês estão acusando. O ladrão que estava lá na cruz junto: olha, nós merecemos, mas ele não. O oficial romano ao pé da cruz: este homem de fato era justo. Então não tinha matéria nenhuma de condenação, e no entanto Jesus foi condenado. Aqui trazendo à tona a contradição deste domingo de Ramos: hosana e crucificam. Nós somos assim mesmo, contraditórios. Nós podemos falar amém a Jesus, pode falar que eu faço. Ao sair daqui, a gente briga, a gente nega Jesus, a gente trai Jesus, a gente lava as mãos. Continua a nossa contradição, mas tem gestos também bonitos de um irmão de Cirene que ajuda a carregar, a atitude solidária daquelas mulheres que choram por causa, geralmente as mulheres têm mais sensibilidade mesmo, e aí diante do sofrimento de Jesus, e ele não chora por mim, não, chora por seus filhos, mas é a solidariedade. Então não tinha com que, nesse dia, Herodes e Pilatos tornam-se amigos, eram inimigos, fruto da paixão de Jesus. É Lucas que vai destacar o perdão de Jesus no alto da cruz. Depois de tanto que tinha acontecido, Jesus faz: Pai, perdoa-nos. Então, queridos irmãos, celebrar a paixão e morte de Jesus é abismar-se na contemplação de um Deus a quem o amor tornou frágil. Por amor ele veio ao nosso encontro, assumiu os nossos limites, experimentou a nossa fragilidade, experimentou a fome, o sono, o cansaço, conheceu as investidas do tentador, sofreu tentações, tremeu perante a morte, suou sangue antes de aceitar a vontade do Pai, e estendido no chão, esmagado contra a terra, traído, abandonado, incompreendido pelos mais próximos a Ele, continua a amar. Desse amor brotou a vida em plenitude, vida que Ele quis repartir com a humanidade até o fim dos tempos. Contemplar a cruz que nós somos convidados nesta semana, onde se manifesta o amor e a entrega de Jesus, significa assumir a mesma atitude de amor, de entrega, e solidarizar-se com os que continuam sendo crucificados nos dias atuais, sobretudo os jovens que sofrem violência, que são explorados e excluídos. Significa denunciar tudo que gera ódio, divisão,
injustiça, medo. Contemplar a cruz de Jesus significa evitar que os seres humanos continuem a crucificar outros seres humanos. Contemplar a cruz de Jesus, contemplar a cruz significa aprender com Jesus a entregar a vida por amor, a assumir a sua atitude pela não violência, gerando novas relações de vida a partir da dinâmica do amor que conduz à ressurreição. Queridos irmãos, somos convidados a começar a Semana Santa, e que ela seja de fato santa em todos os sentidos, no pensamento, na minha vontade, nos meus sentimentos mais puros, que devo aflorar nesses dias, a minha ternura, o meu amor, fraternidade, porque é isso que Deus quer que nós façamos. Contemplar o seu amor. A Semana Santa nos coloca diante de nós mesmos, diante da nossa fraqueza, fragilidade, do nosso pecado. Vejam, não só aqueles que fizeram naquele tempo, que a gente fala, olha como que fizeram com Jesus. Vamos olhar o que nós estamos fazendo com Jesus hoje. O desprezo, a zombaria, a discriminação, tantas coisas que a mentira, a falsidade, a covardia, isso tudo faz parte da nossa humanidade. As traições, a negação. Notaram aqui quantas vezes o evangelista diz que o povo estava à distância, olhando os fatos acontecerem. É a atitude de muitos, só olha, mas não faz nada, não se solidariza. Olha, aí os soldados olhavam, o povo olhava, as mulheres que estavam lá estavam olhando. Isso somos nós. E a Semana Santa nós somos convidados a começar com um novo ardor. Que o grito de alegria de hoje não se converta em crucifixo na sexta-feira. Que os ramos que são brotos novos de propósitos santos não murchem nas mãos e se convertam em ramos secos. Caminhemos até a Páscoa com amor. Levamos hoje para casa ramos bentos, como lembrança dessa celebração. Não devem ser vistos como algo folclórico, como amuletos da sorte ou de proteção contra os perigos, mas algo sagrado que levamos para casa, como um sinal visível do compromisso assumido de seguir Jesus no caminho ao Pai. A presença dos ramos em nossos lares deve ser uma lembrança de que hoje aclamamos Jesus como nosso Rei e que desejamos aclamá-lo durante toda a nossa vida como nosso Salvador. Conservem este ramo na sua casa, guarde-o naquele lugar que ninguém possa ter acesso assim tão fácil. Permaneça o ramo com você. Esse é o sentido. Toda vez que olhar para o campo, você lembra do início triunfal de Jesus. Hosana, o Filho de Deus, o Filho de Davi. E seja bastante hoje generoso nesse Dia Nacional de Coleta da Solidariedade. É um gesto concreto da campanha da fraternidade deste ano. Ser solidário é ser humano. Você que levou aquele envelope para casa no domingo passado, mesmo que você não esteja com ele agora, mas seja bastante generoso, porque no próprio envelope está aí indicando para onde vai e que é aplicado essa coleta desse domingo de Ramos. É todo um trabalho de toda a quaresma, agora uma experiência